primeiro lugar, é preciso entender o que significa o termo hipotireoidismo. A tireoide produz T3 e T4, triiodotireonina e tiroxina, ou tetraiodotireonina. E geralmente produz isso na quantidade adequada para um bom funcionamento do organismo. Esses hormônios influenciam no metabolismo. O hipotireoidismo simplesmente é uma produção desses hormônios menor, em uma quantidade menor do que o corpo precisa. Os hormônios tireoidianos são responsáveis principalmente pelas reações químicas, pela velocidade das reações químicas, influenciando no metabolismo. Essa é a ação mais importante desses hormônios. Então, se você tem uma alteração da produção desses hormônios, isso resulta, de uma forma geral, na alteração do metabolismo, na redução do metabolismo. E os sintomas vão depender basicamente de qual que é o órgão que está sendo mais afetado no seu metabolismo. E também vai depender da intensidade em que esse órgão está sendo afetado. Quais são as alterações mais comuns encontradas nesse caso? Geralmente alterações do ciclo menstrual, alterações da pressão arterial, aumento de peso, principalmente pela retenção hídrica. Pode ocorrer também aumento do colesterol total, cabelos secos, cabelos frágeis, unhas quebradiças, cansaço crônico, constipação intestinal, depressão, redução da memória, redução da frequência cardíaca, dor muscular, fraqueza, diminuição da memória, inchaço nas mãos, inchaço nos pés também pode acontecer, inchaço no rosto, pela retenção hídrica também, principalmente quando ocorre inchaço a nível de pálpebras. Pode acontecer também intolerância ao frio, você pode ter mãos e pés frios, você pode ter formigamento pelo corpo, pele seca, pele pálida, você pode ter lentidão de raciocínio, principalmente quando a doença está mais avançada, sonolência. Então o que a gente pode perceber nessa lista de sintomas? Dá para perceber que os sintomas são extremamente variados. E por que isso? Porque os hormônios tireoidianos, eles agem em todo o corpo. E os sintomas vão variar de acordo com o órgão em que ele está agindo mais, e de acordo com a intensidade com que a produção do hormônio tireoidiano está sendo afetada. Mas tem uma coisa muito importante que você deve ter claro na tua mente. Você deve ter percebido que esses sintomas são extremamente amplos, mas tem um problema muito grande. Não são sintomas específicos, ou seja, não ocorre exclusivamente nos problemas da tireoide. Significa que vários outros problemas de saúde podem ter sintomas bastante parecidos. E o que isso quer dizer? Não é porque você tem alguns desses sintomas que a sua tireoide está funcionando mal. O hipotireoidismo realmente pode ser um diagnóstico no caso de você apresentar esses sintomas, mas não é a única possibilidade, tenha isso claro. Então isso tem que ficar muito claro, porque senão pode atrapalhar o diagnóstico correto do seu caso especificamente. Você fica procurando o tempo todo problemas na tireoide e às vezes o problema não está na tireoide. Tenha isso claro. No Brasil, a causa mais frequente do hipotireoidismo é a tireoidite Hashimoto. A gente vai discutir isso com mais detalhes no momento específico, mas no caso da tireoidite Hashimoto, o organismo produz anticorpos que atacam a própria tireoide, como se fosse algo estranho. E isso vai resultando numa destruição progressiva das células que produzem hormônio. E chega um momento em que a tireoide não tem mais células viáveis para produzir hormônio em quantidade suficiente para atender às necessidades do organismo. Isso pode acontecer de uma forma tão gradual, tão lenta, que as pessoas demoram a perceber. E na maioria das vezes acontece de uma forma totalmente assintomática. E isso contribui para que você tenha um retardo no diagnóstico do hipotireoidismo. Mas temos outras causas de hipotireoidismo, como por exemplo a deficiência de iodo, a radioterapia na região do pescoço, a cirurgia sobre a tireoide, de forma que não sobra tecido tireoidiano suficiente para a produção adequada de hormônio. E nas pessoas idosas, é mais importante valorizar essas queixas, porque o hipotireoidismo é mais frequente em idades mais avançadas. O exame mais importante para o diagnóstico de hipotireoidismo é a dosagem do TSH, que é o hormônio tiroestimulante, ou seja, o hormônio que estimula a tireoide. Lembrando que o TSH não é produzido pela tireoide, é produzido pela hipófise e estimula a tireoide. E a tireoide, sob esse estímulo do TSH, produz o T3, que é a triiodotireonina, e o T4, que é a tiroxina. Então, os exames de avaliação da tireoide devem ser repetidos regularmente, principalmente quando você tem uma alteração pequena, que ao longo do tempo pode ficar mais evidente. E isso vai ajudar
a confirmar o diagnóstico da doença. Diagnóstico feito, não tem o que discutir. O tratamento é feito com a administração de hormônio tireoidiano. Então, nós temos que ter o cuidado de tratar a tireoide, dar sustentação e suporte para a tireoide antes dela ser lesada a ponto de não dar mais conta de produzir hormônio. Porque depois que ela não dá mais conta de produzir hormônio, só resta a administração de hormônio, que geralmente é para o resto da vida. Tem uma coisa importante que eu tenho que te falar. Não tenha medo de tomar hormônio tireoidiano. O problema, na maioria das vezes, não é o hormônio tireoidiano, e sim a falta desse hormônio, quando você não tem. Às vezes as pessoas têm uma crença que determinada dose que ele está tomando é muito alta. Isso, de uma forma geral, não acontece porque a gente vai medindo esse hormônio no sangue e vai ajustando a dose de acordo com o que o corpo está pedindo. Então, não existe uma dose alta ou baixa, existe uma dose adequada para cada caso em particular. Então, cada caso é um caso. Então, de uma forma geral, o hormônio tireoidiano não faz mal para você, a não ser que seja administrado em uma dose excessiva. De uma forma geral, o que faz mal para você é a falta do hormônio tireoidiano. Se você tiver hipotireoidismo durante a gestação, por exemplo, e não tratar, aumenta muito a chance de aborto espontâneo, aumenta a chance de parto prematuro e aumenta a chance de retardo mental da criança. Como os sintomas do hipotireoidismo são muito inespecíficos, é absolutamente fundamental que você tenha a confirmação do diagnóstico. Isso é feito através da dosagem desses hormônios tireoidianos que a gente já viu. Além da dosagem do TSH, precisamos ainda dosar o T3 livre, o T3 total, o T4 total, e também fazer a pesquisa de anticorpos antitireoide, para tentar diagnosticar uma doença autoimune. Quem é que deve fazer o exame para avaliação da tireoide? Principalmente as pessoas que apresentam esses sintomas que a gente já descreveu, né? Tem que valorizar isso, tem que fazer a avaliação. Mulheres com mais de 50 anos, lembrando que quando associa-se, quando chega na menopausa, a chance de desenvolver hipotireoidismo aumenta em mais de 30%. É importante também de fazer essa pesquisa em pessoas que fizeram radioterapia na região de cabeça e pescoço, em pacientes diabéticos, principalmente os pacientes que dependem da insulina, durante a gravidez, porque a gravidez com hipotireoidismo não tratado é muito perigosa, e a cirurgia da tireoide, quando você opera a tireoide, faz uma tireoidectomia parcial, por exemplo, deixa uma parte, não sabe se essa parte que sobrou está produzindo de forma adequada. A gente tem que pesquisar isso também no caso de doenças autoimunes, no caso de pacientes que têm insuficiência cardíaca, nos casos de pacientes que têm síndrome de Down e nos casos de pacientes que têm a produção de leite fora do período de gravidez ou fora do período de amamentação. Como é que tratamos o hipotireoidismo? O tratamento do hipotireoidismo é bastante simples, é relativamente simples, e é feito com a administração de tiroxina, que é o T4. E aí você pode usar o Levoide, o Puran, o Synthroid, o Tirox, são várias marcas, mas sempre com a mesma composição. Por quê? Porque esse é o hormônio da tireoide, não tem como mudar isso. Então, o que se espera é que o T4 administrado seja convertido em T3 dentro do corpo e faça as funções fisiológicas normais. Mas você tem que ter algum cuidado para que você tenha uma boa resposta ao tratamento. Primeiro, a medicação deve ser sempre tomada em jejum. Isso porque quando você ingere a medicação com o estômago cheio, a medicação com o estômago cheio, aliás, essa medicação pode ter sua absorção prejudicada por esse alimento dentro do estômago. Então você toma em jejum e espera um tempo mínimo de 30 a 40 minutos antes de se alimentar. Se você se esqueceu de tomar naquele dia, escolha um horário em que você esteja com o estômago mais vazio para que você tome a medicação. E no caso de esquecimento, não toma a dose duplicada no dia seguinte, porque você pode ter uma dose acima do necessário para o seu corpo, isso pode ter problema. A imensa maioria dos casos de hipotireoidismo você resolve com a administração de T4. Porém, existe uma porcentagem pequena de pacientes que têm a necessidade de outras medidas, entre elas a administração de T3 junto. A gente vai ver isso em um outro momento.